Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindo a mais um Babados da Vida. Pessoal, o vídeo de hoje, claro que é a continuação do vídeo, fui falsa com a minha amiga, esse é o número 3. Então, eu vou tentar resumir, viu gente, porque senão ele vai ficar muito longo. Gente, aconteceu tanta daquelas coisas, que se eu for fazer um vídeo não dá, então eu tô fazendo ele assim em partes, esse já é a 3. Eu espero que acabe aqui hoje, porque senão vai ter o número 4. Mas, enfim, vamos lá pro babado forte que aconteceu nesse período aqui que eu fui falsa com a minha amiga. Eu vou dar uma resumidinha, viu, do primeiro e segundo vídeo, e hoje eu vou acrescentar para vocês entenderem, caso você chegou aqui de paraquedas. E se você está acompanhando o primeiro e segundo vídeo, esse é o terceiro. Então, gente, tem mais babados por aí, viu? Babado daquele bem cabeludo. E sem fugir do foco, eu vou mostrar para vocês os personagens. Se você seguir os vídeos anteriores, você vai entender isso aqui também. Então, eu tenho a minha amiga, a amiga que chegou depois, e tem outro personagem também que chegou depois. Quer dizer, conhecia e não conhecia porque não frequentava bem essa pessoa, né? Não era uma amiga que a gente estava assim sempre. Em vez com a minha amiga e a amiga que chegou depois, eu estava sempre em contato com elas duas. E essa amiga que chegou depois foi assim, aquela amiga de café, oi, tudo bem, como é que você tá? Mas nada de íntimo como eu tinha com a minha amiga e com a amiga que chegou depois. Olha só. Depois que rolou toda aquela confusão, eu vou dar uma palhinha dos outros últimos 2 vídeos, então assim vocês vão entender esse aqui também. Olha só. Essa minha amiga, rolou uma fofoca da parte da amiga que chegou depois, porque ela queria que minha amiga, ela levantou tipo aquela suspeita, né? Que a minha amiga estava com ciúmes ou inveja de mim porque eu tinha conhecido meu amigo, porque eu tinha conhecido meu esposo americano, que na época era o meu ficante. Então, a partir dessas conversinhas que a amiga que chegou depois começou a falar que eu tivesse cuidado com a minha amiga, que ela estava com inveja, que ela estava com ciúmes, e começou, né, a trazer coisas da minha amiga, dizendo que ela vinha falar de mim para ela. Olha, foi uma situação meio estranha que eu juro a vocês, eu nem sei como foi que eu entrei. Eu, na verdade, quando eu me sinto assim atacada, eu simplesmente me afasto. Se eu sei que eu fiz alguma coisa, eu não sei pedir desculpa. Sinto muito. Se eu fizer alguma coisa, eu tento assim me chegando, mas eu não sei, eu não aprendi a pedir desculpas, é isso. Eu vim aprender de um tempo para cá, mas eu não sei pedir desculpa se eu errar. Se acontecer alguma coisa, às vezes eu venho, peço desculpa, mas antes, há um tempo, há 2, 3 anos atrás, não, 3 anos atrás eu não sabia pedir desculpa. Eu não tinha aquela coisa, ai, desculpa, eu errei, entendeu? O meu modo de pedir desculpa era só se chegar, começar a sair de novo, e não tinha aquela coisa de diálogo, né? Você errou, quer dizer, eu errei, eu fiz isso, me desculpe, não. Não esperem isso de mim, que eu nunca ia fazer no passado. Mas hoje eu aprendi e sei quanto é importante pedir desculpa quando você erra, claro, né? Essa amiga que chegou depois, ela começou a manipular a situação, entendeu? É, como ela sabia que essa minha amiga gostava muito de mim, então ela começou a abrir meus olhos, dizendo que a menina andava falando mal de mim. E eu achava um absurdo, porque se a minha amiga tinha alguma coisa para me falar, ela que viesse a mim para dizer aconteceu alguma coisa, porque você tá com raiva, porque você tá diferente, e ela não fez isso. Foi isso a minha desconfiança também, dando razão à amiga que chegou depois, pensando que que essa minha amiga que chegou depois, ela estava me abrindo os olhos, estava me fazendo ver coisas que eu não poderia estar enxergando por gostar muito dessa minha amiga. Então, eu fui pensando comigo, não, ela tem razão. A amiga que chegou depois, olha só, ela tem razão. Aí, a partir daí também, eu comecei a me afastar, me afastei e pronto, acabou a amizade.
Aí, ok, depois eu comecei só a frequentar essa amiga que chegou depois e isolei a minha amiga também. Dali, a gente não teve próprio contato mais com nada. Se passaram 2 anos, 1 ano e meio quase. Quase 2 anos. Eu já estava próxima de me casar, porque eu tinha conhecido meu esposo em 2016. Em 2017, eu passei todo 2017 sem falar com ela. Eu só fui falar com ela próprio quando eu já estava vindo embora aqui para os Estados Unidos, que foi meados de junho de 2018, junho, julho de 2018, nesse período de 2018, enfim. Então, essa amiga que chegou depois tinha outra amiga que era amiga dela, que era aquela bolha que só existe elas duas, entendeu? E era aquela fofocada entre elas duas. Não tinha nada a ver com as outras pessoas dos grupos, com referente também àquele aniversário que teve, que eu falei para vocês do outro vídeo, que a amiga que chegou depois ficou com raiva, porque uma outra amiga, olha, tanta coisa em torno de amizade, gente, é para aprender, viu? Eu agora tô mestrada, doutorada, o que vocês imaginarem. Porque a lição que eu tive com relação à amizade, com relação a se doar, a doar seu tempo, essa eu vou levar para o resto da minha vida. Hoje, como hoje, não tenho mágoa, não tenho nada. Para mim, foi uma lição bem servida para toda a vida. E enquanto, né, eu pensava que da parte da amiga que chegou depois era só amizade mesmo, ela queria o meu bem, né? Queria o meu bem, gostava de mim, queria me ver bem, queria me ver feliz, me aconselhando, abrindo meus olhos, mas no final das contas não era nada disso. O negócio dela era só interesse e que foi o que ela demonstrou no final de tudo. Por quê? Porque quando eu me casei, eu tinha coisas, eu tinha móveis, eu tinha o carro, eu tinha o motorino, a moto, né, a bis que eu tinha. Então eu comecei a me desfazer dessas coisas. Algumas coisas não ia dar nem tempo de eu vender, praticamente algumas coisas eu dei de presente. E algumas coisas eu vendi não, dei, porque eu comprar uma moto, né, de 1.200 e vender por 200, minha filha, foi dado. Então eu queria só me livrar, não estava nem aí. Queria me livrar, queria vir embora, que não queria estar com aquele pensamento que eu tinha deixado alguma coisa pendente na Itália vindo para cá. Que apesar que eu deixei sim uma coisa não. É um vídeo que eu vou ter que fazer para vocês depois, gente. É um vídeo muito triste. Eu às vezes choro aqui porque eu sinto a falta do meu cachorro. Eu abandonei meu cachorro lá. Mas a intenção era ir pegar. Eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Esse vídeo eu vou terminar a história dessas duas amigas aí. Então, gente, a única coisa que eu quero nesse momento é pegar o meu cachorro de volta. Só isso. A única coisa que eu tenho ainda com a Itália são as amizades que eu construí lá e também esse cachorro que eu tenho uma ligação forte com ele. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma ligação muito forte com ele. Gente, parece que foi eu que parei ele. Depois eu falo para vocês, mas eu tenho o contato da pessoa que está com ele, eu falo sempre com ela, eu vejo sempre ele, meu cachorrinho. E ela disse: todo o tempo que você vir para a Itália, não se preocupe. Eu falo, ele reconhece a minha voz. Eu fico, cabeção, cabeção, porque ele tinha a cabecinha um pouco grande, né? Mas, ai, gente, eu nunca fui apaixonada por um cachorro igual aquele. Ele realmente é um cachorro no corpo de um humano, porque ele entende tudo, mas tudo, faz coisas que você diz, não, isso não é um cachorro, isso é um ser humano. Ele fazia as coisas, ai, não, é outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo só falando desse cachorro, mas não é o meu cachorro, é meu filho, e eu vou, com fé em Deus, um dia, ou esse ano, ou o próximo ano, tudo andou mal por causa do coronavírus, porque, gente, eu sinto a falta dele, que vocês não têm a mínima ideia. Gente, eu juro. Eu tenho até foto lá na sala, depois eu vou mostrar para vocês. No próximo vídeo, tudo isso. Então, vou fechar o ciclo com o que eu estava vendendo na Itália e o que eu deixei lá. Ok.
Eu deixei, vendi meus móveis, vendi minha moto, vendi o carro, tudo a preço de banana no mercado. Oh, quem quer? Pronto. Vendi, vendido. E essa que ficou com a minha moto, com a minha bis, foi a amiga da amiga que chegou depois, a bolinha que eu falei para vocês. Ela fez de tudo. Olha só, enquanto eu pensava que ela, as duas, a bolinha, tava assim, tipo, querendo construir uma amizade, não. O negócio delas era só interesse. E essa que ficou com a minha moto, com a minha bis, foi a amiga da amiga que chegou depois, a bolinha que eu falei para vocês. Ela fez de tudo. Olha só, enquanto eu pensava que ela, as duas, a bolinha, tava assim, tipo, querendo construir uma amizade, não. O negócio delas era só interesse. E eu, claro que eu não tinha maldade com isso, porque eu vou tratar você como você me trata. Com certeza. Não como você me trata. Eu vou dar. A minha amizade é assim. Você fazer mal comigo, eu simplesmente me afasto de você e não quero saber. Eu não vou retribuir e nem nada. Apesar que eu fiz coisas erradas também. E eu vou contar pra vocês também. Eu tô vigia tanta coisa, é tanto babado que eu fico assim. O cérebro faz. De tanto babado, gente. Pelo amor de Deus. Então, a amiga dela, da bolinha, as duas, essa foi e disse bem assim, eu fico com a sua moto. Isso um ano antes. Ela dizendo, calma. Um ano antes de eu vir, isso foi em 2017, eu ainda não tinha intenção de vender o motorino, a minha moto, e nem tinha, assim, uma pessoa que ia ficar com ele, né? Porque até aí eu nem sabia eu que ia casar, porque a bonita da ex do meu esposo, ela não deu divórcio. Foi assim, bem complicado. Então ela foi, olha, todo tempo que você for para os Estados Unidos, eu fico com a sua moto. Isso falando a amiga da amiga que chegou depois. Eu, tudo bem, porque eu sou assim, se eu lhe prometo uma coisa, eu faço. Eu simplesmente faço. Mas as coisas começou a dar um outro rumo, né? Eu, claro que eu tava com a pulga atrás da orelha com as duas. Só que, assim, só observando, mas depois eu sabe o que é? Eu não quero criar inimizade, eu quero sair daqui com a minha até cabeça alta e não quero confusão com ninguém, então eu deixei elas fazerem o que elas quisessem. A vida delas. Então, gente, olha só. Eu tinha vendido o meu motorino por 200 euros a ela, né? Porque eu tinha prometido um ano antes de ir embora. Eu tinha prometido, então eu vendo a falsidade entre elas duas depois. É tanto que eu comecei a me afastar da amiga que chegou depois. Comecei a me afastar. Mas aquela coisa, né? Mas será que é isso mesmo? Porque eu poderia estar errada, né? Mas eu não estava errada. Mas aconteceu. Então eu tinha passado o motorino para ela. Depois de tudo, gente, que eu fiz, vendi meu motorino, foi que viemos saber que eu já estava desconfiada, né? Que elas tinham criado um grupo de WhatsApp, do WhatsApp pra tá com fofoquinha, coisa de gentinha baixa, coisa dessa gentinha mesmo, sabe? Que gosta de tacando terror, de criar inimizade, de. Eu odeio gente assim. Elas começaram a criar esse grupo de WhatsApp para. Eu já falei desse grupo de WhatsApp, sim, lá no passado. Tá aí jogado em qualquer parte. Então, se como eu tinha vendido meu motorino a ela e tinha dado a minha palavra que eu ia dar para ela, ia vender para ela, então eu fiquei com aquilo. Eu não queria, dentro de mim, eu não queria dar de jeito nenhum. Mas eu não tinha certeza que ela estava na falsidade, elas estavam na falsidade, né? Então, sabe o que é? Eu vou levar essa dúvida comigo pro resto da vida. Gente, não foi isso. Olha, as duas estavam numa falsidade tão grande, que é tanto que essa amiga que chegou depois seria aquela que ia ser a minha testemunha de casamento. Ela me deixou na mão. Quando ela soube realmente que eu ia me casar, ela simplesmente me abandonou. Eu acho que era 10 dias do casamento. 10 dias do casamento, ela me deixou na mão.
Ela não, né? Ela e o marido me deixaram na mão. Enfim, só que eu não fiquei com raiva, foi uma escolha que ela fez, eu não forcei ela a ser a minha testemunha, eu simplesmente convidei porque me sentia de convidar. Só que quando ela viu, né, que eu ia me casar e claro que ia ter gastos, tudo em volta de dinheiro que ela não queria dar, ela só queria receber. Então ela começou a criar, né, confusão no grupo, criar confusão com a própria amiga dela, a que deu as coisas também, se organizou para comprar o carrinho para a filha dela e a gente e as outras pagamos. E pessoal, resumindo, essas duas amigas da bolha, que era só elas duas, estavam próprio unidas para criar o mal. Sabe o mal? Colocando umas contra as outras, como ela fez com a minha amiga, colocando a minha amiga contra mim e eu contra a minha amiga. Tanto que eu depois comecei a falar mal da minha amiga. E ela pegou todas as mensagens e mandou para minha amiga. Organizamos um café e foram todo mundo junto. Até as duas amigas falsas, né? Foram para esse café no barzinho. Porque a gente era assim, gostava do café, a gente estava sempre nos bar. Gente, eu juro para vocês, eu não lembro nem o que foi que a gente estava falando, eu só sei que a amiga dela foi disse bem assim, estava falando em coisas de comida, olha só. Aí, naquele momento que ela falou, eu só vou para esses lugares para comer. E ela é bem seca. Ela é tão ruim que ela é seca. Seca de ruim, como diz. Menina, e pense, quando eu tava com café que tava aqui na garganta, mas foi uma cuspaiada, eu ri, mas ali eu ri. Aí saiu cuspindo ela, a amiga que chegou depois, né, que tava na falsidade e eu não sabia. Não foi assim, ó, na cara dela. Ela queria me matar. Se ela soubesse que não ia presa, ela me matava, porque ali, ódio, porque eu cuspi mesmo assim, ó. Mas não foi porque eu quis, não, gente. Foi, sabe, quando uma pessoa diz uma coisa engraçada, você tá bebendo, você cospe, bem assim aconteceu. Então, a partir daquele dia ali, ela pegou as mensagens todinha minha, que eu tinha falado dessa minha amiga, né? E jogou tudo para minha amiga. Ela disse, olha aí, amiga, porque essa minha outra amiga ia ser também testemunha. Então, eu tinha me afastado dela por causa dela. Então, só ficou ela e o marido. A amiga que chegou depois e o marido para ser testemunha e simplesmente me deixaram na mão. Foi assim. Enquanto você está ali alimentando a amizade, fazendo o que eles querem, né? Manipulando do jeito que eles querem, tá tudo bem e tudo ótimo. Mas depois que eles verem que não consegue tirar mais proveito da amizade ou de você ou de qualquer coisa, as coisas começaram a esfriar e ela começou a se afastar e eu também, porque falando modestamente, bebê, eu sempre trabalhei. Eu tinha 2 empregos, se não 3. O terceiro era sempre, assim, a mulher do restaurante que eu trabalhava, lá nas antigas. Quando tinha muita preparação, ela me chamava, ela sabe, eu tô aperreada, vem aqui, pelo amor de Deus, venha me ajudar. Então, eu tirava, assim, o dia livre que eu tinha, veja, até os dias livres de folga que eu tinha, da pizzaria e do supermercado. Mas o supermercado, sabe o que era? Eu só ia para cobrir as férias ou o dia de alguém. Não era fixa no supermercado, fixa era na pizzaria. Então, tinha também esse restaurante que eu ia, que foi o meu primeiro emprego também lá na Itália. O meu primeiro emprego onde eles não fizeram meu documento, eu já misturo tudo. E eu ia fazer extra no supermercado e também lá no restaurante. Então, eu não dependia de ninguém. Então, para ela, a amizade era cômoda, porque eu tinha como gastar, né? Eu tinha como alimentar a ganância dela. Então, a amizade começou a esfriar depois do casamento, meu casamento. Depois que ela viu que eu estava casada, e pronto, depois que eu casei foi que ela se afastou mais ainda, porque, gente,
tudo, mas tudo que ela falou, a minha amiga que chegou depois, falou da minha amiga, era próprio tudo que ela estava fazendo. Ela estava com inveja, ela estava com ciúmes. Gente, eu nunca vi, eu nunca vi uma pessoa acusar que, como é que você acusa uma pessoa, acusa do que você é e do que você faz, né? É isso. Me vem em mente agora. Ela acusava tudo a minha amiga do que ela fazia, entendeu? Então a amizade começou a ter um ponto final a partir do momento que eu casei. É tanto as coisas que eu vendi bicicleta, eu vendi. Só a única coisa que eu não vendi foi o quarto do meu enteado, que é o que ele dorme. É tanto que você vê que aquela cama é de casal, eu não quis me desfazer, mas outras coisas eu me desfiz e ela queria, né, que eu oferecesse as coisas para ela, a amiga que chegou depois, né? E eu, como eu sabia que ela já estava ali afastada e também na falsidade, né? Eu deixei simplesmente e também me afastei, porque ela queria que eu fosse pedir desculpa ao marido dela. Aí eu fiquei pensando, eu vou pedir desculpa ao marido dela porque eu estava tentando casar, porque eu estava tentando organizar meus documentos e eu mudei a data e eles não gostaram porque eu mudei a data. Aí eu, o quê? Menino, mas vai se deitar, vai arrumar uma véia para se amigar? Porque eu não só estava assim, de cabeça quente, querendo fazer esses documentos e tudo. A amiga que chegou depois, que ia ser também a minha testemunha, ela simplesmente achou ruim porque eu mudei a data. Eu tinha urgência com os meus documentos e estava tudo perdido, hein? Perdido. Eu não sabia onde estavam meus documentos. Não sabia. É tanto que o primeiro documento que eu pedi do Brasil para vir para a Itália pelo correio não chegou. Foi se bater em outro estado, se bater próprio em outra cidade. Aí eu fui pedir a minha mãe de novo para fazer novamente. Foi quando eu fui começando. E nisso, meu esposo já estava para vir embora. A missão dele lá na Itália acabava, porque ele era militar, então acabava os 3 anos, né? E eu tava fazendo tudo assim, correndo mesmo, tava saindo tudo atrapalhado. É tanto que eu não tenho foto boas de casamento, eu não tenho uma bela recordação do meu casamento, porque foi tudo muito corrido, foi tudo muito estressante para mim e para o meu esposo. E ela, a amiga que chegou depois, não quis entender tudo isso, né? Eu acho que ela queria que eu tivesse ali nos pés dela pedindo ajuda, ou então, não sei. Eu só não gosto de estar atrapalhando as pessoas, entendeu? Se eu sei que você tá atarefada com alguma coisa, ou tem a sua família, eu não vou lhe pedir ajuda. Você tem a sua família. Eu vou fazer o quê? Lá na sua casa eu tô precisando que você me acompanhe a Latina, que é o nome da cidade onde eu estava resolvendo os documentos. Eu me serve de ir para a Latina, você vem? Não, ela não ia vir porque ela tinha 2 filhas, porque ela tinha o marido, ela tinha a casa dela. E eu ia chamar essa mulher para onde? Pelo amor de Deus, para resolver o que eu tinha que fazer. Eu não achei necessário, então eu estava fazendo as minhas coisas, caladinha aí na minha, já que eu estava atacada, fazendo tudo isso. Então, ela não entendeu e se afastou e queria, né, no final de tudo, que eu desse as minhas coisas para ela quando eu viesse embora. Aí ela ficou com raiva por causa disso também. Aí a gente só presta só quando tá dando, só presta quando tá tendo benefício, né? Quando ela tá recebendo os benefícios que ela quer. Aí sabe o que é? Tchau, querida. Não me serve própria. Amizade desse tipo não me serve. Na concepção dela, eu tinha que oferecer tudo a ela, né? As coisas que eu tava dando e as coisas que eu vendi, eu tinha que, primeiramente, colocar ela como pessoa. Você quer? Eu tô dando, tô vendendo a pouco preço. Ela achava que eu ia fazer isso. E outra também, ela queria que eu fosse pedir desculpa ao marido dela por ter mudado a data de casamento. Menina, mas vai para baixo da égua, isso sim, porque eu sei onde o calo do sapato estava apertando. Então,
Meu amor, eu sempre me virei, sempre me mantive sozinha ali na Itália. E não é que vinha a amiga da situação para me dar a mão, não. Logicamente, tem momentos na vida que a gente precisa assim de ajuda, a gente precisa assim de conselho, mas fazer as coisas que eu tenho que fazer e por mim, só eu tenho que fazer. O povo não entende, quer meter o nariz, a cabeça, tudo, sem ser chamada. E outra coisa também, se ela quisesse ajudar, como ela disse que eu não pedi ajuda também, né? Se ela quisesse ajudar, ela abrisse a boca. Eu posso ajudar? Você está precisando de ajuda? Não. Simplesmente ficou ali aí na dela, vendo que eu estava aperreada por causa de documento, por causa de resolver tudo. Simplesmente ela estava lá. Como aquele desenho no parque, vendo tudo pegar fogo e ela só ali na tranquilidade, no balanço. Tiririm, tiririm, tarará. Pois, esse tipo de gente para mim não serve. Não quero. Quando eu vejo já as pessoas dando sinais de que são desse jeito aqui, que só quer as coisas por interesse, eu simplesmente me afasto como faço sempre. Simplesmente me afasto. Não quero saber. Em vez, a minha amiga, a que eu fiquei com raiva dela, fiquei de mal, traí ela, como eu disse a vocês, que é o tema do vídeo. Então ela começou a se aproximar de mim. Foi quando o período lá que eu já estava vindo aqui para os Estados Unidos, foi quando a gente começou a meio que se falar, entendeu? E eu não tive também coragem, como eu tinha falado para vocês anteriormente, eu não tenho coragem, nem tinha coragem de pedir desculpa a elas e falar tudo que tinha acontecido. A gente simplesmente só se reaproximou, ficamos sabendo de coisas mais além daquilo que eu suspeitava e de tudo que aconteceu, que era um jogo, praticamente era um jogo dessa amiga que chegou depois para colocar a gente umas contra as outras, praticamente, né? Praticamente não, foi assim. E a gente, essa minha amiga, ela não só esclareceu tudo, né? E ficamos sabendo realmente que tinha um grupo de WhatsApp fora que tacava fogo no parquinho, com a gente, com todo mundo, né? E só entre elas três. Então, foi assim que se desfez a amizade com essa amiga que chegou depois, e foi assim que me reaproximei também dessa minha amiga, que eu fiquei quase 2 anos sem falar com ela. E essa amiga que chegou depois, ela simplesmente fez o papel dela na vida da gente, foi um grandíssimo aprendizado, mas foi um aprendizado que eu espero não repetir, eu digo sempre, eu espero não repetir aqui, porque quando as pessoas começarem a dar esses sinais, né, esses sinais aqui de querer só obter os benefícios, eu simplesmente me afasto. Então, a lição foi dada, é isso. Eu não tenho raiva, hoje eu sigo a minha vida plena, fiz coisas também erradas, eu ataquei ela depois, essa amiga que chegou depois, porque ela era muito ambiciosa. Então, eu fiz coisas também que eu não devia, ataquei ela. Gente, esse é também outro vídeo. Mas babado que não acaba mais, Senhor, me ajude. Então, eu vou fazer um vídeo depois falando de porque eu ataquei ela. Mas isso depois eu falo em outro vídeo. Pois é, gente, esses babados, esses paranauê aqui, só acontece comigo, minha filha. Porque ou eu aprendo ou eu aprendo. Então, hoje eu estou plena, falo com a minha amiga, esclarecemos tudo. Quer dizer, se não fosse ela e uma outra amiga também do grupo a esclarecer as coisas. Ah, essa amiga do grupo também, essa foi a minha testemunha que ficou no lugar da amiga. Ai, veja, o cabaré é gigante aqui, viu? Então, esclarecemos tudo. Eu não tive coragem, como eu disse a vocês, de falar com ela tudo o que aconteceu e pronto. Voltamos a nos falar, tudo bem. Ela entendeu que foi aquele momento, não foi uma coisa, não diria nem porque foi por maldade. Foi por, sem pensar, coisa do momento, entendeu? E ela não. O dela foi próprio por maldade. O da amiga que chegou depois foi próprio para criar discórdia. Então, essa minha amiga me perdoou por tudo que eu fiz, por tudo que eu falei, porque ela viu que não teve maldade da minha parte, entendeu? Em vez, todo o grupeito se afastou das duas amigas da bolha. Se afastaram todas delas. Pronto, tá só a amizade delas duas, porque se uma picar uma outra, não sei quem morre.
Ou talvez são até como imune do veneno das duas, né? Então, é com ela mesmo. Na minha vida, esse tipo de gente eu não quero mais. Pois é, gente. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente!